Então você que aplica o seu dinheiro no Tesouro Direto hoje, levando esse cenário de juros, já está reclamando, porque um ano atrás você ganhava mais no Tesouro Direto do que ganhou hoje, 10 anos atrás você ganhava muito mais, agora você vai ganhar menos. É cada vez mais trabalhoso e menos rentável guardar o seu rico dinheirinho. É talvez o grande golpe do século XXI. As criptomoedas? Sim. Acho que uma hora vai ter um colapso. Hoje é cada vez mais difícil ter uma boa chance profissional, porque o mercado de trabalho está estrangulado. Você teve uma boa chance profissional. Você lutou, guardou o seu dinheiro. Você vai pensar no seu futuro, você vai jogar fora com uma idiotice como criptomoeda. Bilionários, continuamos aqui com a nossa série de 3 vídeos com Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, o cara que mais acerta as melhores ações no país. Eu sei que ele já vai me contestar, não, também não exagera, vai dar problema com os outros economistas. Sou eu falando, o canal é meu, eu falo o que eu quero e tá tudo certo. Se vocês estão gostando, por favor, já se inscreva no canal, ativa as notificações, né, o tal do sininho aí, porque senão vocês não ficam sabendo quando a gente posta vídeo novo. Ou a gente tá no Instagram, Facebook, 1 Bilhão Educação Financeira, ou no nosso site 1bilhão.com.br. Às vezes a gente fala tão rápido que a gente mesmo não consegue falar. E o que a gente vai falar hoje? Taxa Selic, a taxa de juros oficial do Brasil, né? O oxigênio, como o Pepa já falou aqui. Todo mundo falando que a taxa Selic vai cair sem parar, se caso passe a reforma da Previdência, óbvio. E a gente estava aqui conversando em off, talvez ela chegue a 5%. Hoje ela está em 6,5%, imagina ela 5% aí no ano que vem. O que vai acontecer com os investimentos, né? De renda fixa, até quem tem dinheiro na poupança. E o que você tem que fazer com esse dinheiro? Por isso que a gente chama aqui os melhores sempre do país. Pepa, você acha mesmo que vai cair a taxa de juros? E o que a gente, né, nós, meros mortais investidores, precisamos começar a pensar, a fazer? O que vai acontecer com a taxa de juros? Ela vai cair, a taxa de juros vai cair, tanto a taxa de juros Selic, como as taxas de juros mais longas. Quando você compra um título do Tesouro, ele não reflete imediatamente a Selic vigente naquele mês. Ele reflete a expectativa que o mercado tem para o comportamento da Selic durante vários e vários meses, trimestres ou anos. Quando você compra uma NTN pré-fixada de 2 anos, ela reflete o que o mercado acredita que vai ser o comportamento da Selic durante 2 anos. Né? Então, por mais que você derrube a taxa de juros agora, o mercado precisa acreditar que essa queda da taxa de juros vai ser por muitos e muitos meses. Entendi. Então, tem isso. Então, não é tão imediato assim. O fato é que se a taxa de juros cair agora, e eu acredito que ela vai começar a cair, porque a atividade econômica está muito ruim, e porque a inflação caiu, e porque vai ser aprovada a reforma, coisa que o Banco Central estava quase que condicionando ali, só vou baixar a taxa de juros se os caras aprovarem a reforma. Como vai passar a reforma, a taxa de juros vai cair. Caindo a taxa de juros, precisa que o mercado acredite que a taxa de juros vai ficar baixa por muito tempo. Eu acho que o mercado vai passar a acreditar que a taxa de juros vai ficar baixa por muito tempo. Então você acha que ela vai cair e vai permanecer baixa? Por muito, muito tempo. Porque uma das preocupações que a gente tinha no passado é se a taxa de juros cair, ela podia subir novamente. Mas o que a gente observa, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é que as taxas de juros caíram e não vão voltar mais para os patamares anteriores tão cedo. Para o Brasil, acho que nunca mais volta. A gente tinha patamares de taxa Selic de 15%, depois caíram para 10%, depois caíram para 8%, agora estão em 6,5%, a gente já está achando alto que é para ir para 5%. Eu não falei em 5% para ele, que está inventando essa história. Eu chutei aqui. Mas então, de fato é que a expectativa sempre agora é que as taxas de juros vão ficar baixas muito tempo. Muito tempo. Pra você ter uma ideia, as taxas de juros médias de 10 anos dos Estados Unidos, são um país assim que todo mundo acha o melhor país do mundo, não que eu ache o pior país do mundo, mas é um país do mundo, na minha opinião. As taxas de juros médias ficavam ali oscilando entre 4, 5 para 10 anos. Hoje elas estão em 1,95. Ninguém acha que ela vá para muito acima disso. O Banco Central americano tentou subir a taxa de juros para normalizar a política monetária. No último trimestre do ano passado, né, entre outubro e dezembro, a Bolsa despencou 15% nos Estados Unidos. Nossa. A economia desacelerou. Né? Ele queria normalizar a política monetária, levar a taxa Selic americana, que é o Fed Fund, de 2,25 que está agora para 3,25. O mundo quase acabou nos Estados Unidos. Criou-se uma comoção geral da sociedade
e provou-se que a economia não consegue mais conviver com um juro muito maior do que ele. Então quando você fala assim que longo prazo no Brasil seria quanto? 10 anos. Não, para título público, Sim, tá? sim. Lá fora, a gente não pensa mais em taxas de juros muito baixas. Pra você ter uma ideia, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, eu falei agora, está por volta de 2%. A taxa de juros de 10 anos da Alemanha está em menos 0,4% ao ano. Então, você aplica num título do Tesouro Alemão, 10 anos depois você vai buscar o seu dinheiro, você busca o seu dinheiro com menos 4%. Você aplica 100 euros, você resgata 96 euros. É um preço que o governo cobra para ficar cuidar com do seu dinheiro. Exatamente. No Japão, essa taxa de juros é menos 0,15. Né? O governo italiano, que é um governo que tem uma dívida de 130% do PIB, ele está pagando na dívida dele 1,25. Se eu deixar o dinheiro no cofre, não é melhor? Nesses casos, talvez. Mas olha que coisa interessante, o Brasil tem uma taxa de juros para 10 anos de 7,5%. O governo italiano, que deve mais que o brasileiro, paga 1,25%. O nosso governo paga 7,5%, nós estamos pagando 7,5% nessa dívida. Então tem uma coisa errada. Então o que vai acontecer é que a taxa Selic vai cair, a taxa de juros do resto do mundo, as taxas de juros do resto do mundo vão continuar muito baixas e não tem por que a taxa de juros brasileira continuar a 7,5%. Então você que aplica o seu dinheiro no Tesouro Direto hoje, levando esse cenário de juros, já está reclamando, porque um ano atrás você ganhava mais no Tesouro Direto do que ganha hoje, 10 anos atrás você ganhava muito mais, agora você vai ganhar menos. Você vai ganhar menos no Tesouro Direto, cada vez menos. Menos e menos. Em CDB, em LCI, LCA, qualquer coisa, poupança. Qualquer L que você quiser, você vai ter que, de fato, contar com um retorno da sua poupança menor, porque o mundo está disposto a pagar pouco por poupança. O dinheiro que você guarda, que você aplica, a gente chama de investimento, esse investimento aqui no Brasil é uma palavra errada, na realidade o que a gente faz é poupança. Quando você está deixando de consumir alguma coisa e guardando, você está poupando dinheiro. A poupança já não tem mais tanto atrativo no mundo assim. E vai ficar cada vez menos rentável poupar dinheiro no mundo. A gente vai ter que arriscar um pouco mais. Qualquer título de renda fixa. CDB, LCI, LCA, Tesouro, vai ter que arriscar tudo. um pouquinho mais. Você vai ter que guardar um pouco no Tesouro, depois você vai ter que comprar um pouco de CDB, porque o CDB paga mais do que o Tesouro. Um CDB com prazo maior, longo. etc. Depois você vai ter que comprar ações. Não tem jeito. Fundo de investimento, não tem jeito. Você vai ter que se esforçar mais para alocar o seu dinheiro, a sua poupança, numa classe de ativo que seja mais rentável. Ela vai ter um pouco mais de risco e vai ser mais rentável. Isso dá trabalho. Além do seu dinheiro não ser tão desejado, o seu dinheiro está demandando mais tempo da sua parte para você achar uma boa solução para onde colocá-lo, onde alocá-lo. É cada vez mais trabalhoso e menos rentável guardar o seu rico dinheiro. Para isso, o mundo não é tão ruim assim, mas voltou a crescer, graças a Deus, olhando para o meu próprio umbigo, voltou a crescer a importância dos assessores de investimento especializados. Com certeza. Né? As corretoras ganharam um pouco mais de importância nesse último ciclo, justamente porque é a nossa função auxiliar os investidores a encontrar alternativas que combinem de maneira adequada o risco e o retorno. Né? Você vai precisar ter um pouquinho mais de risco para obter um pouco mais de retorno. Poupar dinheiro ficou menos, vamos dizer assim, rentável do que era 3, 4 anos atrás. Mas, em compensação, você tem hoje um conjunto de alternativas que são mais viáveis para você obter um pouquinho mais de retorno. Mas, por exemplo, vamos fazer aqui uma simulação. Passou a reforma da Previdência, a economia voltou a pulsar, as empresas a contratarem, a produzirem, as pessoas voltaram a ter emprego, voltaram a consumir, enfim, todo o ciclo voltou a girar. Com isso, também as empresas, né, vão precisar de mais dinheiro, né, mais crédito. E alguém tem que captar esse crédito, né, seja via debêntures, seja os bancos via CDBs. Isso também não vai impulsionar essas instituições a oferecerem melhores taxas de juros para conseguir captar toda essa demanda de dinheiro que vai precisar para esses 4, 5 anos, esse novo ciclo econômico que o país talvez viva, ou não tem sentido isso? O objetivo dos bancos centrais do mundo inteiro é obrigar as pessoas a fazerem exatamente isso que você está sugerindo. Tirar o dinheiro daquele investimento preguiçoso, daquela poupança preguiçosa e tentar apostar um pouco mais em risco, dando o seu dinheiro em quem vai investir em produção, em novas tecnologias, etc. e tal. O patamar de risco ele muda de maneira mais forçada. Né? Ao cair muito a rentabilidade de um título
livre de risco como o título do Tesouro, ser obrigado a correr para uma ação, ser obrigado a correr para um título de dívida de uma empresa que vai fazer uma tecnologia diferente para um painel fotovoltaico. São as debêntures. Debenture, né, ou uma modalidade de crédito um pouco diferente. Aqui no Brasil tende a acontecer a mesma coisa. Né? A gente saiu de um ciclo, eu me lembro, na década de 90, por exemplo, quando você teve a primeira, década de 80, você teve a primeira derrubada da taxa de juros, você criou um boom, uma bolha de crédito enorme no setor imobiliário. Né? Foi no período do governo Sarney, uns 8 meses, 9 meses, e aí ficou um receio muito grande dos economistas de reduzir a taxa de juros nos períodos posteriores. Olha lá, nós fizemos uma bolha, as pessoas foram para o consumo, era uma loucura. Hoje a taxa de juros caiu e você vê, a economia ainda está lenta. Então a gente vai ter sim, né, para os próximos trimestres, uma redução da taxa de juros e a gente vai ter que se esforçar um pouco para achar boas alternativas. Eu represento o setor que ajuda as pessoas a encontrar essas alternativas. É para isso que as corretoras servem. Sim, já dando um auxílio, a gente falou de ações, a gente falou de debentures, né, que é emprestar dinheiro para as empresas. O que mais a gente tem de opção rentável, além dos tradicionais títulos aí de renda fixa? Não, de renda fixa você tem debentures, você tem LCA, que são títulos do setor imobiliário, LCI, que é do seu título imobiliário, LCA, que é do agronegócio, fundos imobiliários, que são uma opção. Você tem diversos tipos de fundos, você tem os fundos de ações, você tem os fundos multimercados, que estão com gestores que fazem essa alocação que a gente está sugerindo para você, e vão surgir mais modalidades de investimento. Mas, mais uma vez, acho legal esse processo acontecer, ele está sempre no nosso pipeline, no Brasil, e está sempre sendo a bola da vez, mas eu acredito que os desafios que a gente vai ter aqui no Brasil são um pouco inéditos. A quantidade de gente que vai precisar investir é maior. Eu acho, mais uma vez, como a gente não tem muita tradição nisso, vale a pena procurar um profissional do ramo para te orientar. Você acha que vão surgir novos investimentos que ainda não existem hoje? Novas modalidades de investimentos que não existem hoje? Ah, eu tenho certeza. Absoluta. Vai ter coisa nova. Sempre tem. A gente, em comparação ao mercado, nem conheço muito, por isso estou até perguntando, em comparação ao mercado americano, lá tem muito mais diversidade de investimentos do que aqui ou não? É que lá eles tiveram uma queda de taxa de juros já lá atrás, eles não viveram um sistema de taxa de juros tão sufocante como o nosso. Quando você tem taxas de juros muito elevadas, isso sufoca outras possibilidades de investimento. Não tem o que faça competição com uma taxa Selic elevada de 15%, sim, por exemplo. O governo não vai quebrar, vou colocar meu dinheiro ali, tem liquidez. Uma empresa não vai pagar 30%. Morre. Então, aqui no Brasil, você teve um longo período, estou dizendo décadas e décadas e décadas, a história do Brasil assim, com taxas de juros muito elevadas. A taxa de juros caiu já há uns 4, 5 anos, a gente está começando a experimentar coisas e, com certeza, como a taxa de juros no mundo está muito baixa, a gente vai ter novos produtos. Agora, é legal diferenciar produtos de produtos tóxicos. Né? Existem produtos tóxicos. Bitcoin, né? Criptomoedas, essas coisas aí são reflexos claros desse dinheiro muito barato e dessa sede que as pessoas têm. Você não investe em cripto? Jamais. Nem um pouquinho? Nenhum tipo de droga. É talvez o grande golpe do século XXI. As criptomoedas? Sim. Acho que uma hora vai ter um colapso. Não colapsou ainda porque ela é sustentada por grandes gangues internacionais que estão associadas ao tráfico de drogas, tráfico de arma, todo tipo de ilícito e de gente esperta com muito dinheiro. E tem aquele negócio do jogo. Eu não gosto de jogo. Então, quem gosta fala. Quando você senta numa mesa e não sabe quem é o pato, você é o pato. No mercado de criptomoedas, se você não identificou quem é o pato, você vai perder o seu dinheiro. E nós estamos discutindo o tempo todo aqui sobre investimento. Sim. Estamos falando da reformulação do padrão de vida do brasileiro. Estamos falando sobre a mudança de responsabilidade que o brasileiro teve consigo mesmo agora nessa reforma da Previdência, que vai obrigar o brasileiro a pensar definitivamente no seu futuro e na sua poupança. Hoje é cada vez mais difícil ter uma boa chance profissional, porque o mercado de trabalho está estrangulado. Você teve uma boa chance profissional, você guardou o seu dinheiro, você vai pensar no seu futuro, você vai jogar fora com uma idiotice como criptomoeda, não faça isso. Vai ficar bilionário. Ele não pode encontrar o Fausto aqui, vai dar quebra-pau.
Não faça bobagem nesse campo. Então você precisa de fato colocar dinheiro onde é seguro, né? Esse dinheiro que a gente está falando é o dinheiro que você suou para ganhar, é o dinheiro que você vai usar na sua aposentadoria, né? Não faça bobagem com ele. A gente tem um conjunto de oportunidades suficientes para garantir bons retornos e retornos seguros. Não faça loucura. Pepa, sei que você está com o horário super apertado, né? A gente já até estourou a hora. Só que a gente sempre deixa um presente. Gostaria que você abrisse a mão, por favor. Você achou que ia colocar o bolo inteiro, né? Só que parece que é apenas $1, né? Mas o significado, a emoção que tem dentro. E quando você deixar isso dentro da sua carteira, você vai ver que automaticamente a sua vida vai começar a evoluir de um jeito que você não imaginava. Pela sua cara, você ficou bem feliz, né? Só faltam 999.999.000 dessas aqui. E aí você vai ficar um bilionário. Então, eu vou voltar até tomar todas essas. Viva, obrigado. Desculpa a gente ter passado o tempo. Eu sei que seu horário Estamos aqui para isso. Fechado. Se vocês gostaram, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho, senão vocês não ficam sabendo. Depois não adianta ficar mandando coisa nos comentários. Ah, não fiquei sabendo do vídeo novo. Ou segue a gente no Instagram, Facebook, o Pepa falou que não existe mais Orkut, então não estamos mais. Ou quem quiser investir sobre a orientação do Pepa e da sua equipe, qual que é o site? www.novafutura.com.br. Fechado? Fui, tchau!